para que tenhamos todos, nós associados daqui dos sindicatos, o melhor encaminhamento possível. Obrigado mais uma vez e passo a palavra à doutora Carolina. Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos, prazer, né? Gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Eu quero dizer que eu faço parte da diretoria jurídica do Sistema Fiesc, que instituiu nessa semana uma coordenadoria de proteção de dados, que vai ser por mim coordenada, juntamente com o Marcelo Gânara, que está aqui presente, e o Gabriel da Conceição, que ambos são especialistas em segurança da informação. Essa coordenadoria, ela está responsável pela implementação do processo de adequação interna da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da Fiesc. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para eu iniciar aqui a apresentação. A ideia é eu fazer a apresentação, e logo ao final da apresentação, o Marcelo vai tirar algumas dúvidas sobre os aspectos importantes da segurança da informação, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só um minuto. Estão visualizando a minha tela? Sim. Tá ok. Então, vamos lá, vou começar a botar no modo apresentação. Pois bem, hoje eu vou falar sobre um assunto tão atual e relevante, que causará impacto no dia a dia das empresas, na rotina de todas as áreas dentro da empresa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, que entrou em vigor agora no dia 18 de setembro de 2020. A lei é um marco normativo no Brasil que, na esteira de regulamentações e de outras regulamentações internacionais sobre privacidade, ela visa coibir o abuso, o uso indiscriminado de dados pessoais, permitindo aos titulares de dados mais transparência e controle sobre a coleta e utilização dos seus dados. Importante aqui deixar registrado que antes da Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil já tinha outras legislações setoriais que tratavam sobre o mesmo tema. Exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que previa a proteção de dados na relação de consumo, o Marco Civil da Internet, que já previa proteção quando do uso da internet, e até mesmo a Constituição Federal, que no artigo 5º previa, nos seus incisos 10º e 12º, o direito de privacidade e a violação do sigilo de correspondência como direitos fundamentais. Diante da importância do assunto, e visando que hoje a gente vive dentro de uma sociedade que é conhecida como sociedade da informação, para maior efetivação da lei, tramita no Congresso Nacional uma emenda constitucional, que é a PEC 17 de 2019, que propõe a inserção da proteção de dados como um direito fundamental constante do artigo 5º. A lei, ela cria um cenário de segurança jurídica, ela padroniza normas e práticas para regular a coleta de dados pessoais dos titulares. Nessa apresentação, eu vou entrar nos aspectos gerais da lei, vou entrar nos aspectos conceituais, nos sujeitos, nos direitos e obrigações dos agentes de tratamento, vou falar um pouco sobre os princípios que norteiam a legislação e também falarei sobre as bases legais, a Agência Nacional, e ao final eu vou entrar num ponto de atenção imediata que as empresas têm que ter a partir de agora, desde a entrada em vigor da legislação. A eficácia da lei, ela está prevista no artigo 1º, que ela se aplica tanto à pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, que de alguma maneira trata dados pessoais, indiferente de se esses dados estiverem nos meios físicos ou digitais. Ela tem como objetivo, como eu falei anteriormente, proteger os direitos fundamentais da liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural.
Importante aqui mencionar que a lei se aplica a todas as pessoas que tratam dados para fins econômicos, tá? A lei fala muito de dados pessoais, né? Mas o que são esses dados pessoais? É o dado de pessoa natural que tem o direito fundamental à privacidade. Abro aqui um parênteses que a lei, ela não protege dado pessoal de pessoa jurídica. Ela faz dois tipos de diferenciação, o dado identificado, que é o que é identificado de forma direta, é quem eu facilmente consigo identificar quem é o titular do dado pessoal, que é um CPF, é um endereço, é um e-mail, um telefone, e um dado identificável, que numa análise contextual, de uma forma indireta, eu consigo chegar quem é o titular do dado. Exemplo, que é uma geolocalização, um endereço de IP, aqueles cookies que quando a gente entra em todos os sites, a gente tem que clicar ali embaixo se aceita ou não, para futuramente estarem mandando mensagens para a gente, propagandas, isso tudo é considerado como dado identificável. A lei fala também em dado sensível, que ela dá uma atenção especial, que tem regras específicas para dado sensível, que são dados de origem racial, afiliação sindical, partidos políticos, religião, os dados de saúde, biometria, dentre outros. Temos também os dados anonimizados, que são dados que desvinculam a informação ao titular do dado, utilizando meios técnicos e razoáveis e disponíveis por ocasião do tratamento. Nesse tipo de dado, uma vez feita a anonimização, a gente não consegue mais voltar para saber quem é o titular do dado, é caráter permanente. E temos o dado pseudonimizado, que com a utilização também de meios técnicos e razoáveis, eu consigo perder a possibilidade de associação ao titular, mas eu consigo, em decorrência de algum código, localizar novamente quem é o titular de dado. Então, aqui ele tem um caráter temporário. Outro conceito importante aqui da legislação, quando a gente fala que a lei lida com as pessoas que tratam dados pessoais, o que são dados pessoais, ou tratamento, desculpa. Toda e qualquer ação que se faça com os dados pessoais está inserida no conceito de tratamento. Ele vai desde a coleta até o armazenamento, até a sua eliminação. É todo o ciclo de vida dentro de uma empresa, de um dado pessoal que a gente fala que é um conceito de tratamento, né? Um simples e-mail já deve ser tratado a partir da sua coleta. Deixo aqui também registrado que, uma vez um dado não sendo mais utilizado, a simples ou armazenamento, ele já é suscetível de tratamento, até a sua eliminação segura. E para tratar os dados pessoais, além da boa-fé como premissa básica de toda a relação contratual, a lei prevê 10 princípios norteadores às atividades de tratamento de dados pessoais. Dentre os princípios, eu registro aqui, eu destaco 3 princípios essenciais para a atividade das empresas, que é o princípio da finalidade, que para todo dado tratado precisa ter um propósito específico, o princípio da necessidade, que para atingir a finalidade específica, quanto menos dados eu coletar, melhor. Hoje aqui temos uma premissa que, para efeitos de LGPD, quanto menos é mais, para fins de segurança. E temos também o princípio da transparência, que a empresa, ela deve atuar de forma clara, precisa e verdadeira. Ela tem que repassar ao titular do dado o que realmente se estão fazendo com os seus dados, no caso de serem acionados, né? Portanto, os direitos dos titulares, eles vão ser norteados por esses 10 princípios. A lei, ela prevê 4 sujeitos da legislação. Temos o titular do dado pessoal, que é a pessoa natural a quem se referem os dados, é o titular que está no meio do palco dessa legislação. É ele que tem o direito de manter sob o controle de seus dados, e o artigo 18 da legislação, eu vou mostrar daqui a pouco, ela prevê uma série de direitos aos titulares. Temos os agentes de tratamento, que é o controlador, que é a pessoa natural
de direito público ou privado, jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados, e o operador é quem realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Para esses dois agentes de tratamento, a lei é de obrigações. Vou mostrar também daqui a pouco as obrigações que estão previstas na legislação. E temos a figura do encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador ou operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a autoridade nacional. E para direito, agora vamos entrar no artigo 18 dos direitos dos titulares, como eu falei. O titular, ele vai poder ter acesso aos seus dados, ele vai solicitar a correção dos dados incompletos, atualizar o seu cadastro, solicitar, dentro do possível, a anonimização e até mesmo a eliminação dos seus dados. E as empresas, elas vão obrigatoriamente estar preparadas para atender os direitos dos titulares. Aqui temos algumas responsabilidades do controlador e operador, dentre eles é manter o registro das operações de tratamento de dados, a indicação do encarregado, provar que tipo de tratamento está fazendo com os dados e dentro dos princípios que eu falei anteriormente, e até mesmo numa eventual indenização, reparar por danos materiais e morais decorrentes da infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui a figura do encarregado, que ele vai ser uma pessoa que tem que atuar com transparência, imparcialidade e neutralidade. Ele vai ser o canal, como eu falei anteriormente, né, entre o titular, o controlador e a agência nacional, e ele tem um papel muito importante dentro das empresas, que vai ser a conscientização dos funcionários e terceirizados na mudança de cultura de privacidade. Esse é um papel essencial do encarregado que deve ser levado em consideração. E para todo e qualquer tipo de tratamento de dados, de maneira transparente, a empresa ela vai ter que justificar o porquê e para que ela está tratando os dados pessoais daquele titular. Para cada finalidade de tratamento, vai ser necessário ter uma base legal adequada. Para os dados pessoais normais, a lei prevê 10 tipos de bases legais. Eu destaco aqui 3 bases essenciais, eu acredito que seja de interesse de todos. Quando a gente fala de execução de contrato, a base legal de execução de contrato, a gente pode estar falando numa relação de emprego. O empregador, ele trata os dados pessoais dos seus empregados para fins do contrato de trabalho. Então, nas suas bases de dados, dentro da empresa, o RH, ele está salvaguardado pela base legal de execução de contrato. Outra base importante é o exercício regular de direitos. Uma eventual ação trabalhista, após a rescisão contratual do empregado, o empregador, ele deve ter na sua base de dados, durante o período prescricional, a toda a documentação e os dados para se proteger num eventual acionamento da justiça. E outra base, que é uma das que a gente, que toda vez que eu escuto alguém falar, se assiste algumas lives, todo mundo fala, que é um problema, é a questão do consentimento. Por quê? Porque ela é muito utilizada na área de marketing, que é a área que é da prospecção de clientes, e quando a atividade de tratamento não está enquadrada em nenhuma dessas outras bases legais. Só que o consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular do dado pessoal, e a empresa, ela precisa estar preparada para gerenciar essa revogação, porque numa eventual revogação de consentimento e a empresa continuar a encaminhar qualquer e-mail marketing, publicidade para aquele titular, ela vai estar infringindo na legislação. E para os dados sensíveis, como eu falei anteriormente, a lei, ela acaba restringindo essas bases legais, e ela dá prioridade para a base do consentimento, que tem que ser de forma específica e destacada, também para uma finalidade específica.
Aqui, no caso, para fins de exemplo, eu vou falar sobre a filiação sindical, que acredito que tenha pessoas aqui de sindicato. A filiação sindical é considerada um dado sensível, mas o empregador que, diante de um requerimento do empregado, que é de descontar a filiação sindical, ele tem a obrigação de guardar na sua base de dados esses dados desse titular para fins de desconto. Então, ele está dentro de uma obrigação legal em ter a filiação sindical dentro do seu cadastro. Outro aqui também é o exercício regular de direito em processo judicial. No caso de eventual ex-colaborador mencionar algo ou cobrar um desconto indevido com relação à filiação sindical, o empregador tem o direito de guardar por 5 anos esses documentos relacionados à sua filiação, já que o ônus da prova é do empregador. Vou falar agora um pouquinho sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é ela que vai zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Foi criada a agência, mas até o presente momento, muito embora a lei já tenha entrado em vigor, ainda está em fase de constituição. Após o Senado ele ter mencionado, tirado da MP 959 a questão da prorrogação da vigência da lei, passado 15 dias da sanção presidencial, foi publicado um decreto presidencial, onde instituiu a Agência Nacional, porém, até o presente momento, a gente aguarda a sua constituição. Existem nomes que precisam ser indicados, e esses nomes ainda vão passar por uma sabatina ainda no Senado Nacional, para realmente a Agência Nacional estar constituída. Então, assim, vai demandar um pouco de tempo, mas até lá temos muitas coisas assim para regularizar. Outra questão que eu vou levantar da Agência Nacional é que ela tem amplos poderes de investigação e penalização, e para isso a lei prevê uma série de sanções. Sanções essas que vão desde a advertência até uma multa simples de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração. As sanções, elas só poderão ser impostas pela Agência Nacional e a partir de agosto de 2021. Porém, a Agência Nacional, ela não tem só um papel de fiscalização e penalização, ela tem muito a regulamentar. A legislação tem muitas lacunas, e a Agência Nacional, ela vem para direcionar tanto os controladores como os titulares de dados. Um exemplo que eu deixo aqui é a questão da indicação do encarregado. Hoje, na lei, ela não tem exceção, então, toda e qualquer empresa, ela precisa indicar um encarregado. Provavelmente, vai ter um tratamento diferenciado no caso de micro e pequenas empresas, mas hoje não se tem certeza de nada, então, o que a gente fala é que toda e qualquer empresa deve, sim, ter um encarregado, até mesmo porque ele vai fazer, como eu falei, ele é o canal aberto com os titulares dos dados, né? E a lei entrou em vigor, e agora, né, a gente teve muito tempo para se preparar, teve muitos que se prepararam, teve outros que se desesperaram, ficaram esperando para ver o que ia acontecer aqui no Brasil, que a gente sabe que o Brasil não é para amadores nas questões legislativas, né? Então, o que se tem hoje para a gente ter atenção, né? É que os direitos dos titulares dos dados pessoais e as responsabilidades dos agentes de tratamentos, elas passaram a gerar efeitos a partir da entrada em vigor lá em 18 de setembro de 2020. Então, as empresas precisam estar atentas. Então, dentre os pontos aqui que eu faço de atenção para vocês, o que eu vejo como importante e como obrigatório, que é essencial a partir de agora, é que as empresas indiquem um encarregado, né, e essa indicação, o nome dele deve constar, o nome, telefone, e-mail deve constar no site da empresa. As empresas, elas terão que estar preparadas para garantir os direitos dos exercícios dos titulares de dados nas solicitações
de acesso aos seus dados, nas requisições de correção, de revogação de consentimento, de pedido de eliminação. Então, as empresas, elas vão precisar atuar com transparência para darem esse feedback para os titulares de dados. E também, no caso de eventual incidente ou vazamento de alguma informação, de algum dado pessoal, obrigatoriamente, os titulares dos dados que foram, né, tiveram de alguma forma os seus direitos infringidos, eles devem ser comunicados. Outra questão também as empresas, elas precisam estruturar o processo de adequação o mais rápido possível. A empresa, ela precisa priorizar as suas atividades. A gente sabe que hoje uma implementação tem um custo elevado, mas tem coisas essenciais que os empregados, os diretores, conhecem tão bem a empresa que vão conseguir fazer melhor do que algum terceirizado que venha de fora, né? Eu falo aqui a questão do mapeamento de dados, que é o pontapé inicial no projeto de adequação. A empresa, ela precisa saber quais os dados elas coletam, aonde ficam armazenados, qual é o ciclo de dados das empresas, quais são as áreas dentro da empresa que tratam dados pessoais, e até mesmo minimizar a questão da coleta, como eu falei lá atrás, do princípio da necessidade. O que se coletava até então de dados pessoais é fundamental, para atingir a finalidade da empresa, do tratamento. Então, isso aí tudo são processos que não demandam custo, e eles são essenciais para o pontapé inicial do processo de adequação. Outra questão que eu levanto também, que após um mapeamento importante, é enquadrar os dados pessoais dentro das bases legais que eu mencionei anteriormente. Estamos falando de RH, de financeiro, se há obrigação legal de repassar dados para a Receita Federal, tudo isso deve estar dentro do mapeamento de dados. E também as empresas, elas precisam conscientizar as suas áreas. Como eu falei antes, a mudança de cultura interna é essencial para efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, conforme informado, né, muito embora a Agência Nacional ainda não esteja constituída e as sanções vão ser aplicadas só em agosto de 2021, o titular do dado pessoal, ele vai poder exercer o seu direito em outros órgãos setoriais ou mesmo frente ao Poder Judiciário. Então, PROCON, SENACOM, Ministério Público, que eles poderão fundamentar seus atos na lei vigente e aplicar sanções administrativas e condenações por responsabilidade civil. Portanto, não temos mais tempo em esperar. A lei é uma realidade, ela está em vigor desde 18 de setembro, e as empresas precisam começar, elas precisam ser proativas, para lá na frente, quando a instituição da Agência Nacional, ela ter toda a documentação comprobatória que ela iniciou um processo de implementação, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E visando apoiar a indústria catarinense, a Fiesc disponibilizou, está no site do Observatório, ela elaborou uma cartilha onde apresenta os pontos principais da lei, muitos pontos aqui abordados nessa apresentação, e de forma clara e objetiva, ela orienta no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, para tornar a indústria catarinense ainda mais competitiva, tanto no mercado nacional como internacional. Sabemos que o caminho da conformidade não é fácil. Uma vez feito o processo de implementação, o processo será contínuo. Mais uma coisa, eu reforço, primeiramente, haverá a necessidade da mudança de cultura de privacidade. Sem essa mudança cultural, o atendimento aos requisitos da lei serão consideráveis. O respeito à proteção de dados gerará confiança dos clientes, colaboradores, fornecedores e com a sociedade em geral.
e tornará um diferencial competitivo que cada vez mais as empresas e a sociedade estão levando em consideração. Meu muito obrigada pela atenção de todos. A diretoria jurídica permanece à disposição. Deixa eu retornar aqui. E agora, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que ele é o especialista em segurança da informação. Ele vai dar uma abordagem com relação à necessidade da segurança da informação dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Marcelo, por favor. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, doutora Carol. O assunto, quando se fala do assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente pensa que ele é um assunto estritamente jurídico, o que é uma concepção um pouco errada, porque tem muito a ver com segurança da informação também, tem muito a ver com correção de processo, e inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados, no seu capítulo 5, no seu capítulo 7, desculpa, ela tem um capítulo direcionado para a segurança e proteção de dados. Então, a segurança da informação, a segurança desses dados pessoais e dos dados no geral, ela é muito importante para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados, eles têm que estar em um ambiente seguro, um termo técnico que é usado muito na lei, ele fala sobre anonimização e pseudonimização, que são termos um pouco mais técnicos, que fala sobre, como a Carol já abordou, deixar um dado irreconhecível, digamos assim, um dado pessoal irreconhecível. Eu tenho o meu dado, meu nome é Marcelo, meu CPF é X, mas se eu não preciso desse dado, digamos que o meu dado foi coletado e agora a empresa não precisa mais usar ele, eu posso tornar esse dado anônimo. Agora em vez do meu nome ser Marcelo, meu nome é código 012345, e o meu CPF foi descartado, meu CPF não existe mais. A partir daquele momento, eu posso fazer parte de uma estatística ou para algum dado que ele não é mais um dado pessoal, ele deixa de ser tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a diferença de anonimizado e pseudonimizado é a capacidade de retornar o dado à sua origem, à sua forma original, a um dado pessoal. Um dado pseudonimizado, digamos que o meu nome virou o código 01234. Mas se eu pegar esse código e juntar com outra base, eu retorno ao meu nome, Marcelo Gandra, e aí o dado volta a ser um dado pessoal. Um dado anonimizado, essa relação não acontece mais. O código, ele é um código sem nenhum vínculo, sem nenhuma relação, e o dado, ele realmente não pode ser retornável ao seu estado original, seja ele por criptografia ou seja ele por outros meios. Mas não só, além da parte técnica, existe muito uma parte organizacional, é uma parte de conscientização, é uma mudança de cultura muito grande para as organizações. Todo o cenário que a gente vive hoje, a gente tem a cultura de coletar todos os dados possíveis que você conseguir dos seus clientes, absorver o máximo, para eventualmente, se você precisar deles, você tem eles ali para fazer uma análise, para fazer um BI, ou para fazer uma prospecção de mercado. E isso é uma coisa que vai mudar, é uma mudança cultural das empresas, das pessoas, uma mudança cultural da sociedade. E o caminho vai ser uma conscientização na cultura de privacidade. Conceitos que a lei traz a privacidade no design e privacidade by default, que se chama assim, que os processos, os projetos, as tecnologias, as novas aplicações, elas vão ter que ser pensadas com o cunho de privacidade. Porque você não pode mais capturar todos os dados que você quer sem seguir os princípios da LGPD, né? Como a Carol falou, tem aqueles 10 princípios. Você tem que tratar os dados com uma finalidade, ele tem que ser um propósito, você tem que ser transparente para os seus clientes. Então, é uma mudança de paradoxo muito grande. A gente teve esse período de vacatio legis de 2 anos.
a mudança de cultura vai ser muito gradual, gradativa. Muitos vão sentir isso na pele com as questões de multas, né, de um possível vazamento de dados ou de um tratamento incorreto, como já aconteceu hoje o primeiro processo por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mesmo que a NPD, a Autoridade Nacional, não esteja em vigor ainda, isso não impede que processos civis pelo Ministério Público ou por outros órgãos sejam utilizados com base na lei geral, né? E a ideia no final, depois da apresentação, a apresentação que já foi feita pela Carol, é abrir para conversar com vocês, ver se tem alguma dúvida. A Carol está aí para responder algo na área mais jurídica, eu posso responder algo na área mais técnica, mas a ideia é bater papo mesmo. Se vocês quiserem escrever no chat, abrir o microfone, retirarem suas dúvidas, esse é o momento. Eu tenho nós já temos uma primeira pergunta aqui, não sei se a Carol quer fazer ali, aquela que está no chat, eu passo para a Carol. Tá, primeiramente, deixa eu ver quem perguntou aqui, o Reginaldo Otto, né, com relação à Fiesc poderia disponibilizar um curso sobre LGPD com algum parceiro. Na verdade, o papel da Fiesc, a gente deu início com relação à elaboração da cartilha, tá? A gente fez uma cartilha bem didática, justamente para que as empresas consigam, em primeiro momento, ter conhecimento da lei e conseguir implementar, iniciar o processo de implementação, mas a gente pode estar verificando, hoje a gente não tem um parceiro na área de uma consultoria com relação a curso de LGPD, mas eu posso estar verificando junto na nossa diretoria para verificar e repassar para vocês depois. Eu repasso para o Rafael se existe algum curso específico, mas hoje nós, Fiesc, a gente, de uma maneira coletiva, a gente está lá para ajudar vocês e auxiliar nesses processos de implementação. Outra pergunta aqui, que eu acredito que também seja do Reginaldo, que eu acho que eu repasso para o Marcelo. Ele fala ali, né, nós do grupo RN Soluções trabalhamos com Business Intelligence, tratamento de dados dos clientes e transformando em painéis decisórios no Power BI. Existe alguma empresa especializada em nossa região que poderia nos auxiliar a implementar? Não é a mesma, desculpa, agora que eu vi. Mas que eu achei que era questão de ferramenta, né? Mas, com relação a isso, eu vou verificar posteriormente e dou retorno. Outra questão, o que mais que temos de pergunta aqui, Rafael? Eu tenho uma aqui, do Gabriel Ferreira Ramos, da Conceição, né? Gostaria de saber como uma pequena empresa que não pode fazer um grupo ou uma equipe de privacidade ou segurança podem iniciar a adequação. Quem deve ser esse DPO, né? Como garantir a mínima segurança ou adequação? Do Gabriel Ferreira Ramos, da Conceição. Tá. Na verdade, né, com relação à pergunta do Gabriel, quando a gente fala de pequena empresa, hoje não existe restrição na legislação. Hoje, toda responsabilidade que é atribuída para o controlador, não existe restrição para pequena e para microempresa, como eu falei anteriormente. Numa pequena empresa, quem pode ser o DPO precisa, no mínimo, ser uma pessoa que tenha conhecimento um pouco jurídico e de segurança da informação, porque ele precisa ser o seu canal aberto, principalmente com o titular do dado, né? Então, ele tem que ter conhecimentos mínimos da legislação para agir de forma transparente com esse titular de dados. E pode ser uma única pessoa, pode constituir um grupo, mas sendo uma empresa pequena, acredito que uma pessoa acaba sendo suficiente. E mesmo eu visualizo uma pessoa que
que conhece o que realmente é a empresa e que tipos de dados ela trata internamente. Isso é importante para um papel de um DPO. Ninguém conhece melhor a sua empresa do que seu próprio colaborador, né? Então, às vezes, um colaborador que trabalha no setor de RH, que tenha conhecimentos mínimos, pode figurar assim como DPO, porque hoje na lei, além de não ter essa restrição com relação à legislação, também não diz qual é o perfil desse DPO, quem que pode atuar ou não como DPO, né? DPO que eu estou falando seria o encarregado na LGPD. Então, o que eu indico é a pessoa ter um mínimo de conhecimento da lei e trabalhar com transparência dentro da empresa para que ela possa garantir os direitos dos titulares dos dados. Outra questão do Alexandre Marcondes, que eu já até expliquei ali quando eu falei da Agência Nacional, mas eu vou falar de novo. Em relação às multas, elas iniciarão em 2021, correto? Até lá poderemos ter fiscalização? Sim. Hoje, outros órgãos, eles vão aplicar a legislação, porque, como eu falei anteriormente, existem órgãos setoriais que já previam a proteção de dados. O exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, temos o PROCON, a Senacom, que todos podem acionar, o titular do dado pode acionar esses órgãos e eles podem embasar suas penalidades com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Quero dizer para vocês que na segunda-feira, após a entrada em vigor da legislação, o Ministério Público Federal de Brasília, ele interpôs a primeira ação civil pública coletiva, ele interpôs, foi uma empresa de internet que a alegação era de venda maciça de dados. Então, assim, o Ministério Público também está atuando e eles vão vir fortes até a constituição da Agência Nacional e a questão da penalidade apenas em agosto. Então, a gente tem mais ou menos... Carol? Acho que a doutora Carolina, ela... Travou? Travou. Voltou agora? Tá? Tá. Então, eu não sei aonde eu parei, então eu quero dizer para vocês que até a entrada em vigor lá das sanções em agosto de 2021, outros órgãos, eles vão fiscalizar, sim, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as empresas precisam estar preparadas para isso. As próximas duas perguntas, elas são mais da área técnica, então deixa eu... O Thiago Stanislau perguntou se eu tornar um dado um código, tenho a mesma preocupação com esse dado em questão da LGPD? Então, segundo o artigo 12 da LGPD, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins dessa lei, mas muita atenção com o dado anonimizado. O que existe a diferença de dado anonimizado e de pseudonimizado, que a lei chamou, né? Se ele for reversível, significando que se eu tiver uma forma de voltar ao dado ser pessoal, ele é pseudonimizado e logo ele continua sendo um dado pessoal. Mas um dado anonimizado, onde ele não tem mais nenhum vínculo, não tem como você retornar esse dado, aí sim ele não é mais considerado um dado pessoal segundo o artigo 12 da lei. Beleza? E tem uma pergunta da Bruna Verlan, desculpa se eu errei seu sobrenome. Um dos primeiros passos também é a elaboração do plano de continuidade de negócio da empresa em conformidade com a LGPD. Que orientações você dariam para esse passo? Então, o plano de continuidade de negócio, ele é um dos itens de segurança da informação na parte de compliance, ele vem da ISO 27000, da família ISO 27000, não vem da LGPD em si. E o primeiro, ele faz parte do arcabouço de segurança das boas práticas, um plano de continuidade, uma análise de risco, toda uma gestão de segurança integrada, né, no geral, mas eu acredito que o primeiro passo, como foi mostrado na cartilha lá que está disponibilizado no observatório, é fazer um gap, você pegar o que a sua empresa tem e o que a lei requisita e ver o que você tem que fazer para adequar a lei, é fazer um gap
e daí você faz o mapeamento de dados, que é o que a Carol falou durante a apresentação dela. Saber que tipo de dados você tem, como os dados entram na sua empresa, o que é feito com eles, como eles são processados, se eles são armazenados, se é feito um backup para daqui a 5, 10, 15 anos, por que isso é feito, e se esse dado não é mais útil, ele precisa ser excluído. O plano de continuidade, assim como os outros itens da ISO 27001, eles ajudam ao atendimento das boas práticas de segurança que são previstos no capítulo 7 da lei, que é boas práticas de segurança e governança. Mas eu acredito que o primeiro passo é fazer a análise de gap e daí fazer o mapeamento de dados. Beleza? Tem mais alguma pergunta? O Rafael está perguntando ali. Isso perguntei, mas eu vou perguntar até nosso aqui interno, né? Eu vejo aqui que também nós temos a participação de SESI, SENAI, sindicatos patronais, eu vejo aqui também amigos da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul, né? Nós realizamos muitos eventos, né? E aí acabamos coletando informações de inscrições, né? Como é que nós, né, enquanto entidades, nós também devamos nos preparar? Isso aí é importante, como eu falei, a lei, ela trata de dados tanto em meio físico como em meio digital, né? E muitas reuniões que a gente participa, a gente acaba tendo aquelas, as planilhas de presença, né? A lista de presença. Então, assim, qual é a finalidade dessa lista de presença, né? É essencial a atividade, precisa ter para ter contato. Então, quando a gente tem essa, até foi uma coisa assim, até que eu alertei aqui dentro da minha apresentação, é que essa lista de presença, obrigatoriamente, ela vai ter uma finalidade, por que tu está coletando ela, né? Então, no rodapé dessa lista, a gente sugere que venha um aviso com um termo de consentimento, relacionado que os dados estão sendo coletados para fins específicos, para envio de e-mailing, envio de propaganda, mas essa lista, ela precisa ter uma finalidade para o porquê. Então, para essas reuniões, a efetividade das reuniões, que todo mundo participa, o importante é vocês terem em mente a lei geral. Então, assim, para que a gente está coletando esses dados, né? A gente precisa, obrigatoriamente, a gente ter uma finalidade. Então, assim, é realmente necessário ter essa lista de presença? Os dados que eu estou ali coletando, eles são essenciais para eu atingir a minha finalidade? Eu estou coletando dados demais? Então, isso é importante também numa simples planilha de uma lista de presença, para se verificar que precisa estar em conformidade com a legislação. Muitas vezes, a gente vai acabar não mais fazendo essa lista, porque pode ter gente que não queira mais assinar. Nós mesmo, como titulares de dados pessoais, a gente está assumindo um papel que a gente vai começar a verificar assim, não, mas eu não quero mais dar os meus dados para isso, então eu não vou dar, eu vou me colocar naquela situação que eu também sou estou no centro da lei, né? Então, para esse fim que eu digo, Rafael, assim, tão importante é se verificar a importância e o porquê que está se coletando esses dados quando em reuniões, né? E da mesma forma, nós podemos acreditar que as pesquisas, né, que nós acabamos fazendo também, para algum tipo de objetivo institucional, né, também, nós precisaríamos calibrar um pouco essa coleta. O que é importante? Quando a gente visualiza envio de e-mail, marketing, de prospecção de clientes, obrigatoriamente a gente precisa encaminhar um consentimento prévio para o titular do dado, para a pessoa que a gente vai encaminhar esse documento no futuro, para verificar se a pessoa quer receber aquilo. E a pessoa vai ter a opção de dizer, eu não quero receber esse tipo de e-mail, e a empresa tem que estar preparada para não enviar mais. Então, essa aí vai ser a preocupação, hoje é a preocupação de todas as empresas, que o consentimento, ele é um problema hoje, que nós não estamos preparados para esse recadastramento.
até então a gente só ia enviando, né? Todas as empresas enviavam, não pegava os dados dos titulares e não tinha esse consentimento, esse uso, essa finalidade. E hoje, com a lei em vigor, esse consentimento tem que ser prévio. Então, nós mesmo internamente, a gente está fazendo a adequação nossa e muitos processos internos a gente vai ter que readequar. Dentre eles é isso aí. A gente vai ter que encaminhar um consentimento prévio para todas as pessoas que a gente encaminhava pesquisa, e-mail de publicidade, solicitando consentimento, senão a gente não vai poder mais também fazer isso aí. Até mesmo que a gente pode pensar, estender, né, para as empresas num processo de prospecção de novos clientes, né? Sim, então, com certeza. Esse fluxo aí, certamente, ele vai ser aprimorado, né? Aqui a gente está... Tem mais, eu acho, mais uma pergunta do Reginaldo Ottonal, né? Nos casos em que haja necessidade de consentimento, de que forma o titular vai autorizar o uso dos dados? Na verdade, existe hoje um termo de consentimento, tá? A lei prevê que o titular do dado, ele tem um termo de consentimento. Esse termo de consentimento, ele vai ser encaminhado num e-mail, ele vai ser encaminhado dentro de um site que ele entra, aquela questão ali do cookies, e também vai fazer referência ao aviso de privacidade, ao termo de consentimento, só que o que tem que se ter em mente é que esse consentimento tem que ser prévio. Eu não posso, e no mesmo momento que eu esteja mandando a publicidade, eu estar mandando esse termo de consentimento junto. Eu só tenho autorização para mandar esse e-mail, essa prospecção de clientes, posteriormente ao titular dizer para mim, olha, eu consinto com você que eu receber o e-mail de vocês. Então, assim, a forma que vai ser enviado, vai ser estruturado, muitas empresas têm uma lista de e-mails, né? O que a gente sugere é encaminhar um e-mail marketing para todos, com um modelo de termo de consentimento, só que lembrando que o consentimento é específico para uma finalidade, não existe na lei um consentimento genérico, uma vez dado, eu posso utilizar o dado para todo e qualquer fim, não, isso aí não pode acontecer. Então, o termo de consentimento pode ser encaminhado previamente a essa prospecção de cliente que vai ser encaminhada futuramente. Estão me escutando? Ok, uhum. Tá. O Rafael, nós temos um modelo, sim, de termo de consentimento, e a gente pode disponibilizar para vocês também, eu posso encaminhar para o Rafael e estar disponibilizando, tá? A gente, no site nosso da Fiesc, da Farmacese, a gente já disponibiliza para todos uma política de privacidade, que foi elaborada pela gente na coordenadoria, que também pode servir de referência para as empresas, está lá disponível, mas eu também posso estar encaminhando, Rafael, para ti, os arquivos, e temos também aviso de privacidade, vamos fazer também questão dos cookies nos nossos e-mails, é isso aí, questão, o uso de dados na pesquisa médica, ele vai muito, hoje eu uso dado para saber isso. Dados de saúde hoje é dado sensível, né? Tiago, que está me perguntando aqui com relação à pesquisa médica, né? O dado sensível, ele dá prioridade para o consentimento. Eu não sei que tipo de coleta que tu faz, além para atingir a pesquisa médica que tu estás mencionando aqui, mas o que eu digo é o seguinte, por ser um dado sensível, é necessário ter um consentimento do titular do dado, porque uma das bases legais do dado sensível é a tutela da saúde, só que essa base legal, ela só pode ser utilizada
para as pessoas que trabalham na área da saúde. Elas não podem ser usadas por outras pessoas que não são da área médica. Então, para efeitos da tua pergunta, a única forma de utilizar, de tratar esses teus dados é mediante consentimento. Na própria pesquisa, tu deves ter um termo de consentimento com a finalidade específica da pesquisa, o porquê que está sendo coletado e para qual fim. Mais alguma pergunta? Aqui só registrando, né, para aquelas pessoas que ainda não registraram o e-mail aqui no chat, que gostariam, né, de estar recebendo tanto a cartilha e também esses modelos de um material que a doutora Carolina tem para nos compartilhar, né, que registrem no chat, né. Mais alguma pergunta, pessoal? Rafael, eu teria uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, meu nome é Bruno, eu sou aqui do Sul, sou advogado, sou assessor jurídico do Sindicato Têxtil daqui. E, enfim, né, estudando um pouquinho, indo atrás, né, dessas situações que a LGPD está nos trazendo, e essas modificações, eu acabei fazendo um curso que quem estava ministrando o curso, ele usou a seguinte expressão: existem empresas que sabem que foram hackeadas, e existem empresas que foram hackeadas e não sabem que foram hackeadas. Hoje, né, enfim, olhando tudo que está acontecendo, olhando a implementação da LGPD, existe algum meio da gente não passar por isso, da gente não ser hackeado, as nossas empresas não terem esses dados roubados e não terem eles utilizados de maneira, enfim, para fim de prejudicar alguém? Legal. Então, Bruno, essa frase que o seu professor usou, ela é uma frase clássica. Quem foi um chefe de segurança sênior da Microsoft, se não me engano, que falou essa frase a primeira vez em uma conferência, que existem dois tipos de empresa, aquelas que foram hackeadas e aquelas que ainda não sabem. E é um cenário bem preocupante, né, que, como você pode pensar, que hoje as empresas elas são atacadas o tempo todo, isso é um fato. Leva menos de um minuto hoje para você colocar um novo site na internet e ele está sendo atacado. Mesmo que você não tenha feito nenhuma propaganda, nenhum marketing em cima daquele site, você subiu um site novo e ele leva menos de um minuto para começar a ser atacado. Não que necessariamente ele foi invadido nesse um minuto, mas que ele foi escaneado de alguma forma, que ele foi atacado, sim, isso acontece. Tenho certeza que as empresas e os sites de vocês, eles sofrem com algum tipo de ataque cibernético, se não diariamente, semanalmente. E o que a gente pode fazer é garantir níveis de segurança adequados. A lei, ela fala para você prevenir vazamentos, né, para você garantir a segurança. Garantir é um termo muito forte, mas é o que está escrito na lei, a gente precisa garantir a segurança. Mas um item específico da lei, ela fala que você precisa ter os níveis de segurança adequados aos seus parceiros, aos seus competidores, digamos assim, ao seu mercado, né? E que você precisa ter níveis de segurança aceitáveis para o tempo moderno. O que eu quero dizer com isso? O que é considerado um nível de segurança adequado para 2020? Um firewall com esse tipo de proteção, um antivírus, um nível de segurança, assim, o que as grandes empresas estão fazendo, o que as médias empresas estão fazendo. E a gente precisa ter um nível de segurança nivelado similar às empresas do seu ramo. E o que acontece? Você pode ter seu dado vazado mesmo assim? Pode. Não existe segurança 100%, não existe bala de prata. Mas você tem que, num eventual vazamento, onde você seria sentenciado, você
tomaria um processo ou algo do tipo, você tem que provar que você tinha os níveis de segurança adequados, que você fez tudo que estava ao seu alcance para garantir a segurança daqueles dados. Existem fatalidades, existem vazamentos que podem acontecer ou não, mas o que a gente tem que garantir é um nível adequado, que é o que está previsto na lei, né? A gente precisa garantir um nível adequado de segurança para os tempos modernos. Então, o que isso significa? A segurança que você tem hoje não é a segurança que você vai ter em 2025. Porque o mercado vai ter evoluído, você vai precisar de um nível ainda maior de segurança técnica, de gestão de segurança, e quanto mais o mundo vai evoluindo e ele vai ficando mais conectado, vai ser requerido um padrão de segurança maior cada vez, né? Mas da tua pergunta, existe segurança 100%? Não. A gente sempre vai correr o risco de acabar tendo um vazamento de dados. Vou responder aqui a pergunta do Reginaldo, com relação se a LGPD vai emplacar no Brasil, e teve países na Europa que proibiram a implementação desta lei. Como eu já disse anteriormente, a lei já é realidade aqui no Brasil, não tem mais como a gente voltar atrás, a lei já está em vigor, e ela originou, em especial, da GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. O que aconteceu lá atrás? Em 2018, o Brasil foi forçado a toque de caixa a implementar a sua legislação de proteção de dados, porque um dos pré-requisitos para comercializar com qualquer país da União Europeia era que o país tivesse a mínima condição de privacidade e tivesse uma lei implementada. Então, a GDPR, ela criou uma barreira comercial para que os países que ainda não tinham implementado uma lei geral de proteção de dados, então, acabou que, assim, o Brasil já estava, desde 2005, era um assunto que já vinha sendo conversado na Câmara dos Deputados, ainda mais que a proteção de dados estava incluído dentro do Marco Civil da Internet. Então, considerando a entrada em vigor da GDPR, o Brasil acabou por implementar a sua própria legislação, não desvinculando da parte do Marco Civil da Internet apenas, que era só com relação à proteção no caso da internet, mas de uma maneira geral, ele acabou implementando a lei. Então, assim, hoje a gente não tem mais como voltar atrás, a lei é uma realidade, a gente já está vendo titulares de dados cobrando, se vocês entrarem ali, a gente até nem sabe se é automatizado, se quem foi que fez, se foi escritório de advocacia. Se vocês entrarem no Reclame Aqui agora na internet, vocês vão ter noção da quantidade de denúncias que já estão tendo com relação à LGPD. E como eu falei anteriormente, o Ministério Público está atuando, ele já entrou com ação, hoje eu tive conhecimento que outra ação também foi interposta. Então, assim, não temos mais como voltar atrás. A lei é uma realidade, sim, e a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que implementar essa cultura de privacidade, absorver essa mudança cultural e bola para frente. Um exemplo que eu falo sempre é que quando foi instituído o cinto de segurança, né, na época era uma questão assim que as pessoas se esqueciam, não tomavam os devidos cuidados, só que acabou a lei introduzindo no dia a dia de todo mundo, né? E isso aí a gente acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados vai acabar acontecendo com todos. A partir do momento que a gente vai inserir essa cultura de privacidade no nosso dia a dia, tanto nós como pessoa física, como representante das nossas empresas, eu acho que vai acabar sendo um processo natural, né? O primeiro passo a gente sabe que tem dificuldades, é moroso, é custoso, mas a partir do momento que a gente estiver adequados, eu acho que a gente vai incorporar e
vivenciar a privacidade desde a concepção de um projeto até a sua finalização? Tem uma pergunta ali do Matheus, que é um complemento. Nos casos de incidente de segurança da informação de dados, o certo é ter uma política e procedimentos para informar o titular demonstrando o que fez para melhorar a segurança? Então, sim, de acordo com o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados, deve ser comunicado à autoridade nacional, que ainda não foi instituída, e o titular da ocorrência de um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. Então, sim, no arcabouço de segurança, para garantir as boas práticas, para garantir uma boa-fé, no caso de um vazamento de dados, você vai ter, sim, que informar ao seu titular ou informar à autoridade nacional, quando ela for sancionada, quando ela for constituída, né, sancionada ela já foi, que teve um vazamento de dados, que você deixou os dados daquela pessoa serem vazados, que dados foram vazados, e aqui já tem uma jogada, digamos, uma jogada de marketing, uma estratégia. O que você fez para garantir os níveis de proteção? O que você está fazendo para melhorar os seus níveis de proteção? Já que você vai ser obrigado a falar que você vazou o dado, o mínimo que você pode fazer, pelo menos, é falar o que você está fazendo para melhorar os seus níveis de segurança depois disso, né, mesmo? Porque isso vai ser um golpe de imagem muito forte, né? Você tem que falar para todos os titulares de seus dados vazados de que você ocorreu um vazamento. No caso de você não contar que aconteceu um vazamento e isso for descoberto por um terceiro, um Ministério Público da vida, aí você vai acabar que você não agiu de boa fé e a possibilidade de você levar uma multa é bem maior, né? Porque você não garantiu as boas práticas de segurança previstas no capítulo 7 da lei. Marcelo, acredito que a última ali também é tua ali, ó, a questão dos dados nas nuvens, as seguranças em relação ao vazamento. Dados em nuvens, quais todas as seguranças que devemos garantir para evitar algum vazamento além do padrão? Nilda, né? Nilda Rogério. Então, os dados em nuvem, eles são sempre uma discussão bem calorosa. Tem até um projeto de lei que querem impedir totalmente o uso de armazenamento em nuvens. Não sei se isso vai para frente, mas a maioria das plataformas em nuvem de segurança, das nuvens de mercado, seja ela qual sapor você preferir, Microsoft, Google, Amazon, enfim, todas elas vêm com um nível de segurança bom, mas sempre tem mais coisas que podem ser feitas para ampliar o nível de segurança da sua nuvem, né? E tem muita coisa em contrato também, algumas coisas que, digamos que uma nuvem pública, ela não consiga te oferecer, que você subir para uma nuvem privada, você atinja um nível superior, mas como eu tinha respondido acho que na pergunta passada, você tem que garantir os níveis de segurança similares ao mercado, né? O que as indústrias do seu setor estão fazendo no quesito de segurança nesse momento? Tá todo mundo migrando para a nuvem privada, porque uma nuvem privada tem critérios a mais de segurança do que uma nuvem pública. Beleza. Eu provavelmente vou ter que migrar para uma nuvem privada também. Eu vou ter que aplicar a hardening nos meus servidores, eu vou ter que ativar alguns outros controles. As operadoras de nuvem, elas têm um nível de segurança muito legal, sim, mas sempre tem alguma coisa a mais que você pode fazer, e a maioria tem muito vazamento que está acontecendo com nuvem, e a maioria dos vazamentos que ocorrem é por falha de configuração. Assim, a empresa que contratou a nuvem, colocou um servidor na nuvem e configurou ele errado, deixou algum lugar sem senha para logar, e daí a nuvem foi invadida. Mas quando você foi ver, aconteceu uma falha de configuração por sua parte, de empresa, e não uma falha em si do serviço de nuvem, né? Então é uma questão, como quase tudo na vida, é uma questão de saber como usar, né? Você tem que saber como usar uma nuvem e garantir
o nível de segurança que ele já oferece, fazendo as configurações, fazendo o processo de hardening, esse tipo de coisa. Bom, acho que não temos mais perguntas, né? Nós chegamos agora a uma hora aí do nosso bate-papo. Acho que nós poderíamos talvez encerrar, né, essa nossa reunião sobre a LGPD e ficamos com um compromisso, então, de enviar um material auxiliar para que nós possamos aí ajudá-los. Queria passar a palavra para a doutora Carolina, né, se ela quiser fazer uma fala final, um fechamento, a palavra está contigo. Gostaria de agradecer a participação aqui de todos, eu agradecer o convite, Rafael, André, realmente é um tema desafiador, né, tá todo mundo aprendendo, eu também, hoje a gente diz assim, é uma lei muito nova, então assim, o dia a dia vai nos mostrar e vai nos conduzir às melhores práticas, né, de governança, mas o que eu tenho aqui a dizer para vocês é que hoje a gente não tem mais, né, como eu falei anteriormente, como voltar atrás, e as empresas, elas precisam ser proativas, e a Fiesc, né, como instituição, está para ajudar vocês, a gente está disponível se vocês tiverem alguma dúvida, o meu contato, o Rafael tem meu contato, a diretoria jurídica está para ajudar vocês lá com relação, de forma geral, a auxiliar nessa questão da implementação. E eu vou disponibilizar para o Rafael essa documentação que eu comentei e ele vai repassar. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos, espero ter contribuído, né, realmente é uma apresentação muito básica, é o beabá da legislação, mas eu acho que é importante para a gente dar início a esse processo de adequação, porque se a gente não conhece a lei, a gente não consegue, né, implementar. Então, né, obrigada e espero mais uma vez, reitero aqui o meu agradecimento e pela oportunidade aqui de tentar repassar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. A satisfação foi muito nossa, né, eu acho que realmente é um tema que está latente, né? A nossa principal dor hoje, talvez, como é que nós vamos nos organizar e ajudar, né, as nossas empresas. Então, né, fica aqui nossa parabenização pela belíssima abordagem, né, muito didática. Estou até acompanhando aqui no chat algumas pessoas já, inclusive, parabenizando, né? E certamente a gente entra agora num ciclo de aprendizado, né? A Fiesc, obviamente, conforme a fala da doutora Carolina, nós estaremos muito à disposição para ajudá-los nessa jornada. Então, enviaremos aí talvez amanhã, nos próximos dias, esse material e ficaremos aqui à disposição para aproximarmos ainda mais, principalmente aqui a Fiesc, né, com as nossas indústrias aqui da nossa região. Tá certo? Agradecer também ao Marcelo, né, Granda? Eu conheci ele, né, a gente se cruzava muito na época que eu trabalhava em Florianópolis, né? Marcelo, parabéns aí pelo belíssimo conhecimento também que você compartilhou conosco hoje. Tá certo? Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Valeu, um grande abraço. Obrigado.